E aí pessoal, boa noite. Acho que agora vai dar. Agora a conexão tá bem melhor aqui pra mim. Vamos esperar o Gustavo para chegar. Esperar conectar. Aí, ó, agora a conexão tá boa pra mim, viu, Gustavo? Ela tava Ah, então. bem ruimzinha. Acho que Ah, agora vai chegar o pessoal melhor. Então, feitas as devidas apresentações, Gustavo, queria te pedir para fazer uma apresentação sua. eu? Quem é Gustavo? Como você começou na fisioterapia? Qual que é a sua área de atuação? O pessoal poder Ah, ir te conhecendo, por favor. não, então beleza, gente. Obrigado, Simon, por ter me convidado. Obrigado pelas palavras de admiração. Quando a gente está dando aula, a gente aprende muito mais com os alunos, com certeza, do que dando aula. Isso é uma coisa bem importante. Quando se tem debates, e esses debates são coerentes, é muito importante. Eu adoro isso. Eu não gosto de debates quando os debates não são coerentes, quando tem um choque. Então, meu nome é Luiz Gustavo, Gustavo, tá? Eu sou fisioterapeuta, formei em 2001. Eu tenho especialização em osteopatia, tenho especialização pelo COFITO, sou professor de osteopatia, sou professor de liberação miofascial, mobilização neural, dentre outras turmas, dentre outras matérias, dou aula em diversas pós-graduações, mas hoje a minha linha de atuação é a osteopatia, né? E administrar cursos na área de osteopatia, de liberação miofascial e atendo em consultório. Hoje eu estudo, faço doutorado, tá? E minha linha de pesquisa também é com relação à osteopatia, relacionando fáscia e relacionando a transmissão de força, tá? Então a minha linha de estudo hoje é totalmente focalizada na área que eu atuo, que é a osteopatia. Certo. Gustavo, então, você faz doutorado na Argentina, certo? Sim? E conta pra gente, qual que foi o que te motivou a você estar buscando doutorado na Argentina? E também como que você chegou até a instituição onde você está estudando? Qual instituição seria e como que você optou por ela? Conta pra gente. Ó, a questão toda é o seguinte, eu fiz diversas pesquisas, inclusive para poder fazer o doutorado aqui no Brasil, sabe? Uma das primeiras coisas que me fez procurar fazer o doutorado fora do país é muito a questão cultural, que eu já te falo para vocês de antemão, é uma coisa muito importante. Eu procurei diversas instituições, a princípio eu faria em Portugal, que é o que a maioria dos brasileiros vão, sabe? Mas conversando com alguns amigos, fazendo algumas pesquisas na internet, eu conheci a UNIR, que é uma faculdade que está em Buenos Aires e tem uma outra faculdade em Rosário. Eu gostei da linha de pesquisa que eles apresentavam, que era em ciências da saúde, que é uma coisa difícil de se encontrar muitas vezes fora do país, tá? E eles tinham uma grade muito ampla, tinha várias coisas boas falando a respeito deles, e coincidentemente tinha um amigo meu querendo fazer esse doutorado na mesma instituição. Então foi uma coisa que potencializou essa minha ida para Rosário. Certo. E o idioma, o espanhol, as aulas em espanhol, ela foi uma barreira, ela foi um empecilho de início ou deu para controlar numa boa? Não, com certeza, uma das coisas que me fez, que hoje eu considero que foi uma boa coisa que eu ter feito esse doutorado na Argentina, foi a questão de idioma. Porque até então a gente tem o português, né, como a nossa língua mãe, e tem uma segunda como o inglês. E muitas vezes a gente chega no país e fala assim, nossa, eu vou fazer um curso em espanhol, e espanhol é super fácil. Na verdade, espanhol é super difícil. Para mim, para te falar que isso é verdade, eu considero espanhol mais difícil do que o inglês, tá? Porque são palavras muito parecidas, tá? E o sotaque deles e como eles falam, como eles pronunciam palavras que são escritas igualzinho, eles pronunciam totalmente diferente. Então, inicialmente foi muito difícil ali com relação ao idioma. A gente teve aula de espanhol, isso foi uma coisa muito boa de fluência para poder entrar em cima do doutorado, e com o decorrer do tempo, acabou me tornando a minha segunda língua. Tá? Hoje eu considero que eu estou falando um pouco melhor espanhol do que eu falo inglês, sabe? Mas com certeza é uma coisa difícil, mas que vale muito a pena, que abriu totalmente o meu leque. Apesar da Argentina ser um país muito próximo do Brasil, é uma cultura bem diferente. Completamente, né, Gustavo? Uhum. E, bom,
A gente falou aqui sobre a questão do idioma ser uma barreira, né? Além Sim. do idioma, o que mais seria alguma dificuldade, alguma coisa que você tenha encontrado? Porque, obviamente, como tudo na vida, a gente tem o ônus e o bônus. Nós temos Olha, suas vantagens e suas desvantagens. Então, além muitas. do idioma, qual seria a desvantagem que você viu? Olha, vou falar primeiro, a gente tem que valorizar muitas vantagens, sabe? Eu sempre tomo isso como referência na minha vida. Eu nunca deixo as coisas negativas preponderar do que as coisas positivas. Lá na Argentina, até a Melissa comentou aí, eles são muito acolhedores, tá? Então a faculdade te acolhe muito bem, os professores te acolhem muito bem. Isso é uma coisa muito boa quando você chega lá, tá? Agora, nós estamos numa cultura totalmente diferente. A linguagem é diferente, os ideais são diferentes, a fisioterapia é diferente na Argentina que no Brasil, tá? Então, para chegar lá é bem diferente. Então, a barreira que tem, eu fui para lá achando que era um doutorado mais tranquilo, tá? Eu cheguei no nosso doutorado vai ser mais tranquilo, vou conseguir desenrolar mais fácil a minha linha de pesquisa. Na verdade, se você quer fazer um trabalho bom, eu considero que você fazer um doutorado fora do país e morando no seu país, se torna mais difícil que você fazer o doutorado aqui. Entendeu o que eu tô querendo dizer para você? Porque eu saio daqui, vou para a Argentina, fico 15 dias lá, então eu vivencio 15 dias de doutorado. Isso é muito bom, sabe? Isso é uma coisa muito boa porque você esquece da vida de Brasil, você esquece de consultório, você esquece de aula e concentra totalmente em cima disso. Então suas coisas desenrolam, tá? Mas quando você volta para sua realidade, você está sozinho. Você não tem mais com quem debater, você não tem aquele cotidiano, então você tem que ter uma cultura de todo dia ir lá e mexer nesse trabalho seu. Tá? E a coisa que eu considero mais difícil de tudo, aí você vai fazer o quê? O desenrolar da sua pesquisa. Toda essa instituição está na Argentina. Então, se você quer fazer, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho com fisioterapia na linha da osteopatia, eu preciso de aparelhos, eu preciso de instrumentos para poder medir essa questão. São instrumentos caros, são instrumentos que não são muitas vezes acessíveis para nós. Então, aí que você vê que é o grande obstáculo que eu considero com relação a você fazer um doutorado fora do país, é que você tem que pensar da seguinte forma: se você vai fazer um doutorado, e esse doutorado ou um mestrado, você precisa de aparelhos, é um obstáculo grande. É uma coisa que te complica muito com relação a isso. Você vai ter que ter uma cultura, uma educação de todo dia fazer e fazer sozinho. Quando você chega lá, você concentra, mas se você chegar e ficar 6 meses aqui no Brasil e não fizer nada, seu trabalho não vai desenrolar. Você vai ficar parado. Tá? Então eu considero hoje a barreira maior que eu considero com relação a fazer o doutorado fora do país é com relação à instrumentação, se você for usar. Se você não for fazer trabalho que existem instrumentos, esses instrumentos caros de difícil acesso, é mais tranquilo. No meu caso, não foi tranquilo. Ô, Gustavo, achei interessante o que você comentou aqui agora, é que a fisioterapia lá da Argentina ela é diferente da do Brasil. Lá, há um tempo atrás, eu havia visto uma reportagem em que fala que lá os fisioterapeutas eles são considerados praticamente um kinesioterapeuta, né? Eles trabalham mais à base do movimento e dos exercícios e tem pouco contato manual, terapia manual. Como que seria? É isso mesmo? Lá mudou isso? Não, Ou nunca foi assim? na Nunca foi. Argentina, a questão da Argentina é o seguinte, lá são os kinesiólogos, né? A diferença que existe da fisioterapia brasileira para a Argentina, que, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou especialista em osteopatia, eu sou fisioterapeuta e eu fiz osteopatia depois do curso 5 anos, né? Para mim poder tornar-se um especialista em osteopatia. Na Argentina, não. Na Argentina, você pode fazer diretamente o curso de osteopatia. Lá tem Então, um essa curso parte para seria fazer. uma profissão, digamos Você assim. pode fazer como uma profissão e você pode fazer como uma especialização. Então, você tem essas duas diferenças. Tá? Então, existe essa relação. E a Argentina é outro mundo, né, cara? Lá na Argentina, por exemplo, não aprendi demais nesse lugar, mas você vê que a área da saúde lá não é essa questão de pessoas que são igual aqui no Brasil, que o médico é muito valorizado, porque o fisioterapeuta é isso. Lá não, lá as profissões mais valorizadas são advogados, são engenheiros, não é o pessoal da área da saúde. A pessoa da área da saúde são pessoas normais. Esse,
Aqui no Brasil, os fisioterapeutas também são normais, né? Infelizmente. É, pode, Ainda não se pode dá a ser. devida importância que a profissão teria, né? Uhum. É, né, mais ou menos. Isso é uma coisa a se debater. Sim, para uma próxima live, né? Há profissionais e profissionais, sempre tá. Não é É a uma coisa a se, profissão, de, é os é uma coisa profissionais. a se de, Aí, ó, isso aí é interessante. O administrador recebe mais que o médico. Então, Sim, são culturas diferentes. lá com certeza, lá advogado recebe muito bem. É bem diferente, cara. Quando você está, por exemplo, na escola, você vê como que é muito diferente. O médico argentino, você vê que ele é totalmente diferente da gente. Eles culturalmente elas são diferentes, financeiramente a gente percebe que é um pouco diferente, mas é um país espetacular. Eu te falo que eu vou voltar lá, Né? com E, certeza. Gustavo, bom, eu acho que durante esse programa nosso de live, hoje infelizmente teve que ser um pouquinho mais tarde, mas normalmente eles são acontece horário mais cedo. O nome que eu mais repito aqui, sem dúvida alguma, é da Melissa, que ela mandou mensagem aí. Ela é minha namorada e ela também é minha sócia nesse projeto de Evoluir. É, ela é doutoranda pela UFES em administração lá na Argentina, né? Mas é pela UFES, não é pela mesma que a sua. E quando ela começou a fazer o doutorado dela, e ela vinha muito aqui para Formiga, Arco, aqui na nossa região, então a gente tinha muito contato com os profissionais de saúde. Sim. E aí sempre que a gente saía, e aí a gente conversava com outros profissionais, o pessoal sempre perguntava, aí que ela falava que está fazendo doutorado na Argentina, o pessoal sempre perguntava, mas você tem validado o diploma? Mas é, isso, será que lá é bom mesmo? Mas será que lá é isso mesmo? Então aqui, pelo menos aqui no interior, a gente vê um certo preconceito, um conceito formado, né, referente à questão do doutorado na Argentina, ou no exterior, né? Eu acho que isso acaba sendo uma coisa meio cultural também. E uma coisa que eu falo, por exemplo, vou até pegar uma linha do gancho aqui da Melissa, que o mestrado dela, ela fez a inovação dos programas de mestrado do Brasil. E dentro disso, o que aconteceu? A gente teve contato com outros profissionais, a outras linhas de pesquisa no Brasil, e a gente viu que aqui eles ainda baseiam um artigo de acordo com o qualis das revistas, com o qualis dos artigos. Então, eles estavam procurando revista qualis A, qualis B, né? E o qualis só existe no Brasil. E para quem não sabe, o qualis ele serve para você poder investigar e avaliar os programas de stricto sensu, né, que seria mestrado e doutorado, no Brasil. Ele não serve para avaliar nem revista, nem periódico, nem artigo. Então, a gente ainda tem meio que uma cultura de o orientador mandar o aluno a publicar num artigo qualizar, ou então buscar um artigo qualizar para pesquisa. Isso talvez seja para poder movimentar o dinheiro aqui dentro e isso valorizar e ter um incentivo financeiro para as pesquisas realizadas no Brasil, porque sem dinheiro não há pesquisa. Então, voltando lá atrás, eu só aproveitei a fala e já puxei esse gancho. Aproveitando, eu queria saber, a Melissa, aqui na nossa região, o pessoal ficava meio assim, mas na Argentina, né, teve um professor, que ele era coordenador de curso, ele não conseguiu validar o diploma, e por causa disso ele perdeu o emprego dele. Você percebe que há ainda também esse pensamento retórico do doutorado no exterior, ou você não teve problema nenhum quanto a isso? Ó, a questão toda é o seguinte, sabe? Eu não cheguei nessa parte, por exemplo, que agora com essa pandemia, a minha coleta que era para estar terminando agora, minha previsão é que eu teria terminado a minha coleta semana passada, que era mais ou menos a previsão que a gente coleta aqui, que eu terminaria. Eu não cheguei nessa fase, sabe? Mas é uma coisa que é muito surpreendente. Sua faculdade lá, ela é muito organizada. Os professores são todos pós-doutorandos, é um nível muito altíssimo. Eles te ajudam muito com relação a fazer um desenho que seja cabível. Vale ressaltar que nós estamos em um país de cultura diferente, tá? Isso é uma coisa que tem que ser bem, bem clara. Mas é uma faculdade, uma instituição que eu indico para quem quer fazer.
tá, sabe? Com relação ao nível das pessoas, que eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem colocada, sabe? A minha sala, o nível é muito alto, mas altíssimo mesmo, sabe? A minha sala, o que mais tinha era médicos, dentistas e poucos fisioterapeutas, sabe? E essas pessoas que estavam lá são pessoas de um nível alto, não tinham pessoas de nível profissional baixo, tá? Então, tem teses lá que já está defendido. O cara começou junto comigo, ele já está defendido. Não defendeu a tese aqui no Brasil ainda por causa da pandemia. E são trabalhos robustos, sabe? São trabalhos que estão trabalhando com linha experimental, ensaio clínico, e muito bem feito, tá? Triplo cego, então é uma coisa muito, muito importante com relação a isso. Por que eu estou falando com você isso, sabe? Toda vez que você vai fazer um mestrado, toda vez que você vai fazer uma especialização, você faz um doutorado, isso vai depender muito do que você está buscando, sabe? Não adianta você chegar e falar assim, eu vou fazer um doutorado se você não tem uma experiência clínica para fazer um doutorado. Não adianta você falar comigo que vai fazer um mestrado se você não tem uma vivência acadêmica para poder fazer esse mestrado. Tá? Então eu acho que a escadaria as pessoas têm que subi-la para poder conseguir chegar e fazer, eu vou fazer um doutorado de cara. Hoje, se você tem esse perfil, se você já tem esse caminho percorrido, você deve fazer. Por que eu estou elucidando com relação a isso? Eu, por exemplo, se você chegar para mim com uma revalidação de um diploma, eu vou fazer o contrário, eu estou revalidando o seu diploma. Se você me apresenta um certificado de um doutorado e eu vou ler esse doutorado, se você não tem um desenho bem feito, se você não tem um trabalho bem feito, se você não tem uma estatística bem feita, se você não tem uma análise dessa questão bem feita, se você não tem uma conclusão que não conclui nada, não vou te aceitar seu trabalho. Entendeu? Então, o que a gente percebe, o que eu já tenho percebido com relação a isso? Se você tem um trabalho, se já você tem um currículo pré-determinado, você consegue ter essa validação no Brasil. Eu conheço pessoas que já tiveram essa validação e não tiveram problema nenhum. Com relação às pessoas terem preconceitos, Simon, comigo ninguém nunca teve problema com relação a isso. Tá? Mas igual eu tô te falando, eu tenho minha experiência profissional, tenho minha experiência acadêmica, e como se diz, eu não chego num lugar para poder comparar o que se você fez ali, se você fez aqui. Eu sei aonde que eu posso chegar. Então não tem problema. Mas eu, por exemplo, como profissional, eu não avalio isso. Eu avalio se a pessoa tem ou não capacidade para fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem colocada. Eu nunca tive problema nenhum com isso. O que acontece é que algumas faculdades, aí que não vou citar de países, e que você chega no lugar e você vai fazer o curso e qualquer coisa que você apresentar, você vai conseguir passar. Esse é que é o grande problema. Se a faculdade deixar você fazer o oba-oba, você vai ter o diploma de tal país. Quando chegar no Brasil, você não vai ter o reconhecimento, porque hoje você consegue ter essa validação. Tá? Várias faculdades já têm a validação da UNIR, por exemplo. Mas elas vão te exigir um trabalho que tenha um desenho experimental bem feito. Isso acontece no Brasil também, né? Nas várias bancas que a gente percebe e escuta, o cara faz um desenho surreal e não passa, e não tira o diploma. É a mesma coisa. Sim. Ô, Gustavo, você como você foi meu professor, você sabe que eu gosto de polêmica, né? Então a pergunta é justamente para poder gerar uma polêmica. Sim. Mas assim, eu vou complementar tudo que você falou. Duas coisas claras. Não querendo falar quem é melhor ou quem é pior, mas a gente tende sempre a diminuir o outro para poder nos engrandecer, né? Então, com certeza. Estamos na Argentina, não sei o quê. Cara, a Argentina tem prêmio Nobel e tem Oscar. O Brasil não tem. Então, peraí, né? Será que aqui é tão atrasado em relação a lá? Então, assim, eu não vejo problema na questão do doutorado no exterior e tal, embora alguns profissionais torçam o nariz, mas lá em país que tem prêmio Nobel não pode ser, né, tão ruim o doutorado. Pelo contrário, tem que ser um nível altíssimo. Então eu joguei a pergunta justamente polêmica, mas realmente a educação lá não deixa a desejar justamente porque não, a faculdade é totalmente direcionada para o doutorado. Eles param para o doutorado.
Se você chegar e falar assim, eu preciso de orientador para tal linha de pesquisa, eles vão arrumar para você um orientador de tal linha de pesquisa que você precisar. Eles são muito bons com relação. Você não pode reclamar nada com relação a essa questão de eles pegarem e te ajudar. Eles ajudam muito. Ô, Gustavo, e aí, tá, você falou que tem algumas faculdades, algumas universidades no Brasil que aceitam a validação da Unesco. Você Sim. tem que validar o seu diploma? Como que funciona? Isso que eu acho que o pessoal tem mais dúvida de saber como que funciona essa Pois é, validação. isso é uma burocracia grande, sabe? Isso hoje em dia é tudo feito pela internet, tá? Hoje existe pessoas, como não sei se a gente pode falar que são despachantes, que vão fazer esse trâmite para você, mas se você entrar hoje no portal do MEC, existe as faculdades que estão credenciadas para você emitir e enviar seus diplomas, seus comprovantes e o seu trabalho para eles poderem fazer essa revalidação. Tem várias faculdades no Brasil, inclusive a federal. Sim, aí você pega e manda pelo MEC e ele vai encaminha para aquela faculdade? Para aquela faculdade, exatamente com relação a isso. É um processo moroso, é um processo que vai passar por avaliação e tem várias pessoas que conseguem, várias pessoas não, as pessoas conseguem essa revalidação. Você tem que ter um trabalho com um perfil bom. Certo. E aí depois que mandou, Gustavo, aí que a gente está tentando entender. Aí você tem que fazer uma linha de pesquisa lá, você tem que fazer uma prova, Não, você não tem que fazer nada. é Eles vão só enviar. avaliar, é só enviar seu trabalho, que não é enviar, você vai ter que mandar várias documentação, você vai ter Sim, que mandar só entre aspas. a grade que você fez, qual foi sua linha de pesquisa, o que você fez, eles vão colocar por exemplo, na Argentina eles usam Vancouver, então Uhum. já muda totalmente, você vai ter que transformar para a linha do Brasil, vai ter que mandar o trabalho todo, eles vão fazer essa avaliação desse trabalho, e vão falar, eu te aprovo ou não, ou você vai ter que fazer algumas correções para poder fazer. Certo. E, por exemplo, quando você iniciou o doutorado, né, na Uhum. Uni, você já consegue saber mais ou menos, tem como fazer algumas buscas para você saber onde você poderia validar? Ou lá na hora eles te contaram, ou foi totalmente às cegas? Não, eu pesquisei, mas hoje, o Simon, hoje existe uma coisa totalmente focalizada para o Brasil. Você já chega aqui, você consegue ter no portal todo direcionado para onde que você tem que fazer, para onde você pode mandar o seu diploma para poder fazer a validação. Tá? Eu estou vendo a Melissa falando que o Léo Costa levou de 6 a 9 meses para validar, mas isso é bem variável. Eu conheço pessoas que validaram super rápido e eu conheço pessoas que não validaram até hoje. Demorou, até hoje não conseguiu essa validação. Eu acredito que está muito relacionado com o trabalho da pessoa e com o currículo da pessoa, tá? A pessoa não subiu a escadaria para poder pegar, chegar e conseguir fazer isso, tá? Imagina uma Certo. pessoa que tem pouca experiência fazer um doutorado. Esse é que é o grande problema que a gente. Você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma linha crítica para poder fazer alguma coisa, sabe? Senão você não vai conseguir. E além do doutorado, você entender a linha, como que funciona uma base de pesquisa, até mesmo que igualzinho você falou, né, Gustavo? Você vai vir, você vai mexer no seu projeto, né? Então, você vem Sim. embora e você tem que criar essa estrutura. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade com essa linguagem, tem um pouquinho mais de trabalho, né? Na verdade, sabe, com relação a essa questão de trabalho, eu te falo que isso aí foi uma coisa que eu não imaginava que seria tão diferente, sabe? Que quando eu fui para lá, a minha ideia é que seria uma coisa mais fácil de fazer, não vou te negar, não. Tá? A gente tem que falar a pura verdade. Eu falei, não, vai ser uma coisa mais fácil, eu vou conseguir resolver o meu doutorado muito mais tranquilo que fizesse aqui no Brasil. Mas a coisa que mais pesou para mim poder ir para fora. Pode. Tranquilo, sabe? O áudio está ficando. Alô? Espera aí só um momentinho, por favor. Prontinho, pode ir. Tá. É, Então, quando a gente vai para. Pode falar? Pode. Então, quando eu fui para lá, então eu achava que seria até um pouco mais fácil, sabe? Mas na verdade, eu te falo que o caminho é bem diferente, tá? Uma coisa que a Melissa colocou ali que é muito importante. Tem algumas disciplinas que no Brasil são obrigatórias.
tá? E na Argentina não são obrigatórios, então você toma bastante cuidado com isso. Se você não fizer todas essas disciplinas, vai chegar aqui, eles não vão validar o seu trabalho, tá? Então, chegando naquela questão que eu te falei, a gente acha que para lá seria muito mais fácil você fazer esse doutorado lá fora do que aqui dentro, tá? A princípio, a gente pensa que é, mas na verdade, você vai ter que fazer dois trabalhos. Você vai ter que fazer um trabalho para a Argentina, que, por exemplo, vai ser um trabalho que você vai ter que escrever em espanhol, você vai ter que fazer a configuração de acordo com eles, você vai ter que fazer uma apresentação em espanhol, você vai ter que ir para fora do país fazer essa apresentação. Aí depois, quando você voltar para o Brasil, você vai ter que traduzir esse trabalho para português, você vai ter que colocar sobre as regras do Brasil para poder tentar essa validação. Então, é uma coisa que você tem que analisar muito bem, sabe? Tem que analisar muito bem com relação a isso. Uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado com relação à questão de fazer um estudo fora do país, sabe? É como que você vai fazer a sua coleta, tá? Se você vai fazer um trabalho que requer instrumentos, é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Que aqui você está sozinho, você não tem uma instituição, uma faculdade para poder te ajudar com relação a isso. Então, se você precisar, por exemplo, de um isocinético, como que você vai fazer para arrumar um isocinético, Simon? Se você precisar, por exemplo, de um ultrassom, como que você vai fazer com relação ao ultrassom? Ah, eu preciso de usar, por exemplo, uma eletromiografia, e você pode até comprar, que não é tão caro, entendeu? Mas você não vai precisar só disso, você vai precisar de um isocinético, você vai precisar de uma eletromiografia, talvez você precise de ultrassom, você vai precisar de um termógrafo. Então, para você fazer trabalhos numa linha de padrão um pouco melhor, isso é um degrau muito grande, tá, sabe? Isso eu considero um degrau muito grande com relação a você fazer um doutorado lá fora. Isso são coisas que depois que eu tinha feito, eu parei e comecei a pensar. O que eu achava que seria mais fácil eu fazer lá fora, muitas vezes eu vou ter que fazer duas vezes. Porque eu vou ter que fazer lá fora e chegar aqui e me adequar ainda às condições do Brasil para eu poder usar esses equipamentos. Entendeu? Então isso é uma coisa que pesou bem depois. Depois que eu fiz tudo, tem esse degrau que deve ser levado em consideração se você vai fazer um trabalho de campo. Sim. E já que você mencionou sobre os OCNET, sobre a questão da sua linha de pesquisa, do trabalho, você chegou lá, você já tinha definido sua linha de pesquisa ou você definiu a sua linha de pesquisa de acordo com o seu orientador? O que o orientador queria? A questão toda é o seguinte, se você vai para lá, você não conhece professores, você tem uma lista de professores que você vê qual que é a linha de pesquisa que eles trabalham, tá? E eu já saí daqui sabendo o que eu queria trabalhar, tá? A minha ideia era trabalhar com osteopatia, dentro da osteopatia, com certeza. Com as disciplinas, conversando com os professores que são de altíssimo nível, começou a abrir cada vez mais a minha mente. Então eu fui para trabalhar uma coisa e no final, o que eu percebi? Sabe? Muitas vezes a gente quer fazer um trabalho que a gente acha que um tema muito complexo, eu tenho uma pesquisa melhor. Mas na verdade, a gente tem que começar de uma coisa simples, que muitas vezes tem um impacto muito maior. Compreende o que eu estou te falando? Então, eu cheguei com um tema muito complexo, eu quero fazer um trabalho disso, eu quero saber um trabalho daquilo, mas a gente sabe que na pesquisa, na ciência, nós estamos vendo muito bem agora do coronavírus, a gente tem que começar do básico. Não adianta eu chegar para você que vai fazer tal coisa, que vai melhorar, se eu não fui subir nos degraus até chegar nessa linha de pesquisa. Você vê que começou com vários remédios aqui com relação ao Covid-19 e hoje a gente percebe que nenhum resultado está tendo resultado bom. Então isso é pesquisa. Então a gente tem que começar de uma coisa o seguinte, o que resolve? Sabe que se eu fizer tal técnica da osteopatia, que é a coisa, é o que me interessa, resolve? Mas esse resolve, né, chegar assim, sabe, você melhorou ou você não melhorou? Eu tenho que te provar que isso tem resultado. Tá? Isso foi uma coisa interessante com relação a isso. Então, eu saí daqui com uma coisa que eu sabia, um tema que eu queria fazer, mas no final das contas eu peguei um tema que era super complexo e fiz ele fazer o quê? Um tema que teoricamente é muito simples, mas que na verdade traz muitas informações importantes para nós.
Sim, né, são linhas de pesquisa, né, Gustavo? Por exemplo, hoje a gente sabe que a maior evidência científica é a revisão de meta-análise, mas para você fazer meta-análise você precisa de estudo de caso, né? Então não É, dá para você querer fazer o supra-sumo se no- você não tem estudo de caso para fazer uma revisão, né? na Então, às vezes, o verdade, básico ele acrescenta mais do que o na complexo. verdade, antes de você fazer a aplicação de uma técnica para ver se ela resolve numa pessoa com uma patologia, que seria o estudo de caso, nós temos que saber se essa técnica tem resultado. Sim, Será que se eu fizer essa técnica, ela tem resultado? Isso que as pessoas muito erram. Você chega para mim e fala o seguinte, a técnica tal vai melhorar a coluna, tá? Mas a primeira coisa que você tem que chegar para mim e falar é o seguinte, ô Simon, essa técnica que você está fazendo, ela melhora o quê? Ela realmente tem resultado? Ou você fez essa técnica, essas pessoas melhoraram porque elas ficaram que ia melhorar de qualquer jeito? Ver a diferença das coisas? Então, primeiramente, a gente tem que provar que uma técnica faz resultado. Ah, eu fiz esse alongamento aqui na mão, o que aconteceu com esse alongamento? Esse alongamento causou quais reações desse músculo? Esse alongamento causou quais reações dessa articulação? O que me alterou no meu corpo? Primeiro tem que saber se isso, quais são o que isso acontece, o que isso provoca no meu corpo, para depois julgar o que no estudo de caso. Entendeu? sim. Esses degraus, para mim, foram muito importantes. Então, eu peguei uma coisa que eu estava julgando para uma patologia e coloquei na seguinte questão: isso dá resultado? Essa que é a Isso, questão toda. Gustavo, o que a gente chama de efeito Hawthorne, né? O efeito Uhum. Hawthorne é a pessoa acreditar que por estar sendo tratada, automaticamente ela já vai melhorar. Então, isso aí tem um efeito placebo muito grande nas Muito grande. patologias, né? Então, a gente tem que saber mensurar, igual a gente falou, através de instrumentos próprios, para a gente entender se aquela técnica realmente ela teve uma melhora por aquilo ou se foi o Hawthorne que a pessoa teve um efeito placebo Placebo. ali. A partir do momento que você separa, aí você pode aprofundar mais. Então, se aqui foi superior ao placebo, agora eu posso aprofundar, certo? Com certeza. Isso aí, isso que é pesquisa. Então. Ô, Gustavo, você importa de contar pra gente qual que é a sua linha de pesquisa sobre o Não, tema, assim, falar de o alguma meu tema eu sei. referência? O meu tema é eu estou trabalhando em cima do trust. Eu quero Uhum. saber que a gente hoje tem muito trabalho que a gente faz com relação aos efeitos do alongamento sobre a gente considera o seguinte, quando você faz uma amplitude de movimento, a gente considera a força que você tem que fazer para conseguir ganhar essa amplitude de movimento. Seria o torque, né? Sim. E durante essa ganha dessa ADM, você pega algumas variáveis. Dentre elas, você pega a primeira variável, que é a força que você tem que fazer para a pessoa sentir o primeiro grau de estiramento ao nível de alongamento. Tá? E depois você vai medir essa força até o grau máximo de amplitude de movimento que você vai conseguir. Tá? Então, o que é feito hoje com relação a essas técnicas? Hoje a gente percebe que quando você faz um alongamento, você consegue alterar essas variáveis, sabe? Então, a gente tem vários estudos com relação a isso, tanto usando ultrassom, tanto usando a flex machine, quando você usando eletromiografia, tá? Então, o que eu quero fazer? Como eu já tenho esses dados com relação ao trabalho de flexibilidade, trabalho de força, dando esses resultados, eu quero saber qual que é o efeito que eu tenho com relação nos músculos isquiotibiais, tá? De eu fazer um thrust global da pelve. Se eu faço um thrust global da pelve, eu consigo reproduzir as mesmas alterações do que fazer uma técnica específica para esse músculo? Porque a osteopatia até então ela trabalha com unidade corporal, né? Para a osteopatia eu não preciso de trabalhar em cima de uma região para me poder ter o quê? O resultado. Então se eu manipulo a pelve, que seria articulação sacroiliaca até mais ou menos ao nível de L3, eu estou pegando as raízes nervosas, eu estou pegando o que? As articulações, eu estou trabalhando sobre a fáscia, estou trabalhando sobre as terminações sensoriais, né? E eu vou estar o quê? Dando mobilidade ao nível dessa região. Então eu quero saber, se eu faço um thrust na pelve, quais são os resultados que eu encontro ao nível desse músculo isquiotibiais? Eu altero essas alterações? E se eu altero, qual é a comparação que eu vou ter com os trabalhos já pré-existentes?
Entendeu? Sim. Tem até um artigo, mais ou menos, né? Como a gente falou, com os trabalhos já existentes, né? Em que ele mostra que a pompagem do subaxial, uma técnica específica do sapatinho, que você entra com os dedos assim, Sim. e deixa o ar encaixar nos seus dedos, é que se você fizer a tração deles, eles vão agir lá no isquiotibial e vai ajudar no alongamento do isquiotibial, né? Isso aí pensando na cadeia posterior, né, Gustavo? É só que a questão. Não, só que a questão é a seguinte: eu não estou medindo flexibilidade, eu estou Sim, medindo torque, que é uma coisa bem sim, diferente. sim. É porque a finalidade desse artigo era sobre a flexibilidade. Porque a Entendeu? questão é a seguinte: isso é uma coisa interessante. Tudo que você fizer no corpo, você ganha mobilidade. Se você mexer em qualquer coisa, a gente ganha mobilidade, sabe? Eu quero saber que se eu ganhando essa mobilidade, eu altero essa força para poder conseguir, se para mim poder chegar aos 30 graus, eu fiz tal força, depois da técnica eu consigo fazer com que esse ângulo seja maior e altere essa força, se a minha amplitude máxima ela alterou, e para mim chegar nessa amplitude máxima, o meu torque alterou, então eu vou estar mexendo, eu vou estar mensurando como que estão as células ali, a resistência dessas células altera ou não com esse thrust. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Sim, Da sem gente dúvida. saber com relação a isso. E isso são coisas que não tem, né? Não, não tem. Isso são coisas que E não você, tem. você precisou de um co-orientador no Brasil, Gustavo? Não, meu orientador é do Brasil. Ah, o seu orientador é do Brasil. Meu orientador é do Brasil, meu co-orientador é da Argentina, é o contrário. Ah, entendi. Então você pôde optar por um orientador aqui do Brasil. Se você de lá Sim, não. você pode optar. Meu orientador é do Brasil, meu co-orientador é da Argentina. E o co-orientador da Argentina é muito bom, não posso negar não. Ele é muito um cara, um fisioterapeuta muito bom. Certo. E uma dúvida que surgiu agora. Você tem que ter uma pessoa lá na Argentina dentro da universidade? É opcional ou fosse obrigatório Não, ter, precisa alguém de lá? você tem que ter um orientador da Argentina, você tem fazer um doutorado fora do país, sabe, é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito bem para ela poder pegar e fazer. Porque se você for fazer uma coisa bem feita, você vai ver que é complicado. Você tem que ter um comitê de ética brasileiro, comitê de ética argentino. Então são as duas coisas. Você tem que ter um orientador argentino, você tem que ter um orientador brasileiro. Então tudo é dobro. E Não, fora isso é que super tem uma. interessante para o pessoal saber. Eu estou gostando, né? É muito E o interessante para o pior, pessoal e a saber. segunda coisa, você tem que ter duas línguas. Né? Uhum. Você vai ter que ter na verdade, você tem que ter três línguas. Tem que ter o inglês, o português e tem que ter o espanhol para você comunicar lá, para você fazer as coisas, você escrever em espanhol. Entendeu? Não é uma coisa tão simples assim, não. Mas é muito bom. Ô, Gustavo, você falou que que você foi para a Argentina e ficou lá 15 dias, né? Vivendo, imergindo no doutorado. É, quanto tempo demora? É 4 anos igualzinho no Brasil. E quantas vezes você foi para a Argentina para fazer essa imersão nos 15 dias? Na verdade, a gente tem que ter créditos, igual tem no Brasil, né? Então, na verdade, quando você faz a matrícula no curso, eles vão te falar que você vai ter que ir mais ou menos 4 vezes, que não é 4 vezes de 15 dias. Você pode colocar 4 vezes de 20 dias, e 3 vezes de 20 dias, e uma vez de 26 dias, sabe? Então, não é, já muda totalmente, tá? Sabe? Quando eu fiz a inscrição, eu vou 4 vezes de 15 dias, está liberado. Não. Na verdade, você vai ter que ficar nas 3 primeiras vezes mais ou menos 18 dias e na quarta vez 20 dias. Teoricamente, eu tive que ir 5 dias, 5 vezes. Eu tive que ir lá 5 vezes porque eu não conseguia ficar 26 dias direto fora do Brasil. Tá? Então, na verdade, eu fui 5 vezes para completar os meus créditos. Uhum. Tá? Aí depois agora eu tenho que já fiz a defesa do meu primeiro TACHER, eu tenho que defender o segundo TACHER e depois fazer a minha defesa e tenho que fazer minha coleta aqui no Brasil, tá? Então você percebe que não é uma coisa tão simples assim não, a gente vai ter que ir várias vezes lá, é puxado lá, que as aulas são bastante puxadas, e quando você vem para o Brasil, você tem que fazer o seu trabalho de campo. Aí que eu acho que é o grande problema. Se você está aqui no Brasil, você naturalmente está dentro de um laboratório, você está diretamente todos os dias fazendo alguma coisa com relação ao seu trabalho.
Quando você está fora do país, você fica 15 dias concentrado, e quando você volta para o Brasil, você começa a trabalhar, você começa a fazer isso, você começa a fazer aquilo, então você acaba não fazendo o seu trabalho. Tá? Então você não tem essa higiene de vida para poder pegar e fazer. É uma coisa bastante perigosa com relação a isso. Então, sabe, depois que terminou as aulas, essas aulas que você falou, esses créditos, você faria ele em 2 anos. Seria mais ou menos isso? Dá mais um pouco, cara, 2 anos e meio. É difícil. Você consegue fazer em 2 anos, só que você vai ter que ficar, em média, 20 e poucos dias toda vez que você for. Entendi. E aí depois, vamos arredondar para 2 anos, tá? Só a título de compreensão mesmo. E aí a pessoa fez os 2 anos, essas horas, esses créditos que ela tem que fazer, e depois você precisa ir para a Argentina mais 3 vezes. Para você passar pelos 2 taxer e a defesa final é lá? Como que é? Não, não. Durante o curso você faz o taxer 1, aí depois você pode fazer o taxer 2 aqui no Brasil mesmo. Tá? Você tem a opção de fazer esse taxer 1, taxer 2, tudo no Brasil, tá? Aqui em Belo Horizonte. Tá? E a apresentação você tem que fazer na Argentina. A defesa de tese é o último. Você só vai lá, defesa, vai lá e volta. E aí você vai lá, defesa e volta. Entendi. E precisa fechar 4 anos, Gustavo? Se você conseguir agilizar esse processo antes, por exemplo... Você pode fazer isso. Mínimo 2 anos. Mínimo 2 anos. É o tempo que seria das aulas. Porque para você apresentar o taxer 2, você tem que ter a carga horária completa. O interessante lá, como cresceu muito, sabe? Lá cresceu muito. Lá tem um doutorado mais direcionado para o brasileiro, para o Brasil, que lá é muito forte. Mas hoje está começando a chegar muito chileno, muito peruano. Então, tem doutorado o ano inteiro. Então, você pode, em março, lá fazer disciplina. Então, tem praticamente disciplina o ano inteiro lá na Argentina para você poder pegar e cumprir seus créditos. Então, se você tiver disponibilidade, você pode fazer constantemente. Entendi. Então, não tem um prazo a cada 6 meses, você tem que... Não. Você pode fazer... Quando eu entrei, era de 6 em 6 meses. Mas durante o meu curso, começou a ter esses doutorados no meio do ano. Seria mais ou menos março, abril, meio do semestre, né? Que até então não tinha. Acho que tem março, abril e mais ou menos outubro tem de novo. Então e julho e janeiro. Entendi, bacana. Então. E quando você termina, o que está faltando para você encerrar agora? Para mim, a grande questão do meu trabalho, eu estou dependendo agora da faculdade voltar, né? Eu dependo da faculdade voltar para mim poder fazer a minha coleta. Entendi. Assim que a faculdade voltar, as aulas puderem voltar, vamos ver quando que eu vou conseguir fazer minha coleta. Estou fazendo minha coleta e a minha ideia era até o final do ano estar com tudo pronto. Agora eu acho que eu já não consigo mais estar com tudo pronto. Entendi. Então, o apoio lá da instituição não falta, né? Vocês sempre são bem apoiados, bem explorados por eles. Lá você fala da Faculdade da Argentina? Isso. Com relação à pesquisa de campo, você que vai ter que se adaptar. Isso aqui tem que ser bem claro para as pessoas. Eles não arrumaram nada para mim aqui no Brasil, não. A questão das aulas na Argentina funciona super bem. Eles te dão a ideia do que você tem que fazer, do que você caminho que você vai seguir. Mas quando você chega aqui no Brasil, a realidade é sua. Eles não têm convênio com nada. Gustavo, vai lá na e tal faculdade que você pode usar o aparelho, você pode usar o laboratório. Não tem nada disso, não. Aí você vai ter que se adaptar à sua realidade. Isso é que é o problema, sabe? Por isso que é muito complicado algumas vezes. Por isso que algumas pessoas têm essa ideia da seguinte questão: eu vou fazer um doutorado e vou ter validação fácil aqui no Brasil. A questão é que doutorado que você vai fazer. Se você não tem equipamento para nossa área, nós dependemos de equipamento. Sim. Se você não tem esses equipamentos, você vai fazer um trabalho, será que é um trabalho de nível de doutorado? Será que você conseguiu fazer um desenho de nível de doutorado? Isso aqui é o problema. Aí quando você... Pode falar, desculpa. Pode falar.
Não, porque me surgiu uma dúvida aqui agora, né? Então, assim, beleza, eu entendi essa questão e tal. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando, né, de coleta de dados, então a gente entende mais como pesquisa de ensaio clínico randomizado, né? E se caso a pessoa opte e falar assim, não, vou fazer meu doutorado na Argentina e quero fazer uma pesquisa de meta-análise, que aí seria revisão. Eles não aceitam, eles incentivam que seja Aceitam. Eles aceita aceitam. meta-análise, né? Aceitam. Tem um trabalho que foi feito até de uma enfermeira de Roraima, foi uma meta-análise, mas foi um trabalho assim, espetacular. Eles aceitam. Aí facilitaria bastante a pesquisa, porque meta-análise é De- revisão. Você precisaria de depende, uma estatística boa, não? depende da sua meta-análise. Uhum, Essa meta-análise dela é uma meta-análise que eu considero uma meta-análise bem difícil. entendi. Isso depende muito, Então, sabe? mesmo assim, não teria brecha, né? Não tem doutorado, não tem brecha. Tá? O doutorado não tem brecha. Tá? Essa Não, questão, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, grosso modo, para as pessoas entenderem. Não é uma revisão bibliográfica tão simples. sim. Você vai ter que destrinchar tudo. E eles vão Não, conferir isso. sim. Você vai estar Porque, só. assim, a Você vai, questão difícil mesmo são os instrumentos, igualzinho você falou, né? Você ter que arrumar todos os instrumentos de avaliação e esses instrumentos, eles são caros, sempre são. são E, inacessíveis, né? é, E aí, por exemplo, a pessoa fala assim, não, então eu já sei dessa dificuldade, então vou optar em fazer uma meta-análise. Aí a meta-análise, por exemplo, entendeu o que eu quis falar? Então Sim, seria eu uma entendi. atividade da pessoa. Teve um caso de um amigo nosso que partiu para meta-análise. É super complicado, não é uma coisa fácil. Porque eles vão conferir artigo. Se você defende em julho, creio eu que você vai ter que estar com os artigos atualizados, se eu não me engano, até fevereiro. É complicado, Uhum, não é uma coisa tão simples assim, não, sabe? entendo. Não é uma coisa tão simples que essa questão de você fazer uma meta-análise e vai resolver seu problema, não. A Melissa está falando uma coisa que é interessante com relação ao doutorado. Tem muitas taxas para serem pagas, tá? Sabe? Uma outra coisa que tem que se levar em consideração. Acho que você vai estar seguindo sua ordem aí, né? Não, já estamos terminando aqui o roteirozinho, né? Uma coisa que tem que levar muito em consideração, sabe? Que as pessoas têm que ler o contrato, que isso é uma pegadinha. É você ter uma mensalidade mensal. Essa mensalidade não é barata, tá? Se você considerar o montante que você vai pagar, o doutorado fora do país, ele não é caro, tá? Ele fica até mais barato que você fazer em algumas faculdades particulares, e até mesmo para a federal, se você parar e pensar. Que se você for parar de trabalhar para ficar dentro de uma federal, é uma complicação muito grande. Para mim é totalmente inviável. Tá? Eu parar de trabalhar para poder ficar na federal o dia inteiro fazendo meu trabalho durante 2, 3 anos. Para mim não compensa, prefiro pagar e ir para fora. Só que quando você vai para fora, muitas vezes a gente esquece. Você vai ficar sem trabalhar 20 dias, tá? Você vai ter que gastar passagem com avião, hospedagem e alimentação. Então isso já faz as contas. Mas o que acontece? Quando você vai defender a sua tese, tudo é cobrado. Tá? Uhum. Então vem uma outra taxa que você deve levar em consideração para quando você estiver fazendo. É bom fazer bastante essas contas. Tá? Então, muitas vezes, uma mensalidade de uma faculdade particular que a gente acha que é caro aqui no Brasil, ela acaba saindo elas por elas, tá? Sai elas por elas mesmo e quem sabe você pode usar o laboratório dessa faculdade. Tá? É uma coisa que tem que pensar muito bem com relação a isso. Tá? O que me fez muito pensar com relação ao meu doutorado foi muito com relação ao laboratório. Eu não tenho um laboratório para eu poder fazer aqui no Brasil. Eu tenho que usar laboratório de terceiros. Isso aqui é uma coisa bastante complicada. E como que você resolveu esse problema, Gustavo? No meu orientador é da federal, então isso aí resolveu o meu problema. Entendi. Aí você Né? conseguiu já. Uma questão toda é essa. A questão é que a minha pesquisa vai acontecer lá dentro. Quer dizer, você vê, eu tô tendo que fazer duas coisas para duas faculdades diferentes. Entendeu a diferença? Isso é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, que você acaba dando complicações. Você é e não é de lugar nenhum, na verdade. É. Isso Ô, é uma coisa que Gustavo, tem que tomar. então
acho que era isso que a gente tinha para conversar. Tá, Uhum. pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente aí está com aproximadamente 6, 7 minutinhos, porque a live aqui no Instagram está tem duração de 1 hora, né? Então, acho que a proposta das perguntas ela entrou dentro do tema. E agora deixar livre aí para o que o Gustavo quiser acrescentar. Eu acabei fazendo muito mais perguntas do que eu havia planejado, porque realmente foi muito interessante, muitas dúvidas foram surgindo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu acho que a pessoa, ela iria pensar igualzinho eu. Para não fazer a linha de pesquisa, eu vou fazer uma meta-análise, mas isso aí foi muito bem explicado pelo Gustavo, né? Então, agora deixar aberto para as considerações, para perguntas. Gustavo, suas considerações, por favor. O que eu queria deixar bem claro para as pessoas que quer fazer um doutorado, quer fazer um mestrado fora, é que muitas vezes, se você pensa aqui para fora, é mais fácil, tá? Foi o meu pensamento, tá? Não vou negar para vocês, não. Tá? Meu pensamento foi, se eu vou fazer lá fora, vai ser mais fácil. Outra coisa que eu pensei muito quando eu fui fazer o mestrado, ou fazer o doutorado lá fora, é o que mais me ajudou. É a questão de condensar as aulas. Isso é muito bom, sabe? Eu não entendo por que aqui no Brasil eles não fazem essa questão, sabe? Porque se você condensa suas aulas 15 dias, de 6 em 6 meses, é muito melhor que você fazer picado ou fazer final de semana. Porque todo final de semana você tem que ir para tal lugar fazer, isso não existe, você não vive. Você vai ficar só na estrada, tá? É... Mas não é fácil, tá? Você vai acabar tendo que viajar, você vai ter gastos, você vai ter várias coisas que você tem que analisar muito bem se vale ou não você ir lá para fora. Tem que pensar bastante. Gustavo, a Melissa fez uma pergunta aqui, ó. Poderia nos dizer como conseguiu orientador no Brasil? Ele lhe conhecia? Ô Melissa, a questão toda é o seguinte, eu já sou professora há muito tempo, né? Então, como se diz, eu conheço praticamente muita gente com linha de pesquisa, aulas em faculdades que eu dou, sabe? E eu tinha feito alguns contatos com relação a essas pessoas e quando eu falei com a pessoa, na mesma hora ela me convidou para fazer o trabalho lá junto com a universidade. Qual universidade que seria, Gustavo? A federal. Na UFMG? É, Entendi. a questão é essa. A questão vai muito do seu orientador, né? Do que você está fazendo. A E questão toda em aí, cima de. eu sei que o pessoal da UFMG, eles estudam muito essa cadeia, né? O Renan, o pessoal. É o Renan, que é o orientador lá? Não, meu orientador é da Universidade de São Luís. Quem me ajuda, que eu faço Ah, com o Gustavo. tá. Porque eu perguntei se era o UFMG. Não, então tá explicado. Não, é FMG. É, aí É ela o perguntando, FMG. quem trabalha com atendimento clínico pode também entrar na área acadêmica? Um profissional que é do mercado e da academia? Pode, conheço vários. O Gustavo, por exemplo, é um exemplo deles, né? Eu não escutei o que você falou. Uma pergunta aqui, ó. Quem trabalha com atendimento clínico pode também entrar na área acadêmica? Um profissional que é do mercado e da academia? O Gustavo é um exemplo Ué, dessa pode. resposta, né? Eu trabalho nos dois, nos três, né? Sim. Pode Ministro, sim, com professor de certeza. pós-graduação, clínico, né, Gustavo? Faz tudo, tiquinho. A gente faz de tudo um pouquinho, né, sabe? Exatamente. É o que a gente fala sempre aqui, sabe, Gustavo? Uma pergunta que sempre aparece nas nossas lives. Que a gente está entrando mais nessa questão da profissionalização da fisioterapia. Fisioterapia da dinheiro. Eu falei assim, gente, somente atendimento clínico não. É igualzinho que mexe com investimento na bolsa. Que é a sua fonte de renda, né, Gustavo? Concurso, atendimento. Então, quando você consegue diversificar seus atendimentos, então é possível, sim, né, ter uma estabilidade dentro da fisioterapia. Ó, Sam, eu acho o seguinte, a Quem está fisioterapia, o que praticando. você fizer, seja atendimento, seja entendimento, seja é, com clínica, seja dando aula, seja sendo empreendedor, se você fizer bem feito, você ganha dinheiro. Com certeza você vai ganhar dinheiro. Eu acho que eu penso muito com relação a isso. Tudo que você fizer bem feito na sua vida, você consegue sobreviver, você consegue ganhar dinheiro. Acho que tem que ser bem feito. Tem que especializar para isso, né, Sam? Justamente. Não pode ser simplesmente um repetidor de receita de bolo das pessoas.
A partir do momento que você não para de ser repetidor, você consegue fazer muita coisa bem feita. O mercado de fisioterapia é muito bom. E vai ser melhor ainda depois dessa pandemia. Com certeza. Ô, Gustavo, acabou que eu falei mais do que você, né, danado? A live foi Né? muito interessante, surgiu muitas dúvidas, então eu me empolguei para fazer perguntas. Desculpa, tá, ter atrapalhado você Nada, fazer, foi mas ótimo, cara. realmente porque, cara, eu empolguei, eu gostei muito e foi surgindo várias dúvidas. Não. E te agradecer de coração por essa parceria, por essa colaboração que você deu. Sem dúvida, foi ótima pra gente. A live vai ficar salva. E quem tiver na dúvida, fica aí a dica para assistir a live. Quem chegou agora no final e tal, porque vale muito a pena. Foi muito esclarecedor. E quem Muito bom. quiser alguma coisa, eu estou à disposição, cara. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber como é que é lá fazer o doutorado fora, eu estou à disposição. Qualquer coisa pode me chamar no Instagram que a gente conversa. Combinado então. Ô, Gustavo, brigadão, cara. Forte abraço, fica com Deus. Tudo de bom. Muito feliz de ter Obrigado a tido todo seu aula. mundo. Você é um cara especial, você tem um carinho muito grande. Valeu mesmo. Bom, muito obrigado, fico muito feliz. Tudo de bom pra gente. Boa noite a todo mundo, viu? Um abraço. Obrigado pelo Pessoal, convite. abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.